Nesse bloco, nós vamos elaborar do zero uma ação anulatória de auto de infração. O que acontece no seu caso para sua medida jurídica processual adequada ser a ação anulatória de auto de infração? Você vai estar diante de um caso em que o auditor fiscal do trabalho ele foi até uma empresa, realizou uma inspeção e essa inspeção ela foi feita com irregularidades, seja do ponto de vista procedimental, seja do ponto de vista material. Então, ele pode ter descumprido requisitos de realização dessa inspeção, ou ele pode ter imputado à empresa a aplicação de alguma penalidade que ela não era ali, ela não estava errada. Beleza? Então, bora identificar a peça e elaborar ela completa para você perder o seu medo de elaborar a ação anulatória. Não é uma ação difícil, é uma ação que tem possibilidade de cair, ela tem tese suficiente para cair, a FGV pode te cobrar. O que aconteceu no nosso caso? A sociedade empresária Roupa da Moda, com sede no Rio de Janeiro, sofreu fiscalização por um suposto grupo de auditores fiscais do trabalho no dia 15/4/2025, no qual os responsáveis pela fiscalização, alegando que constataram algumas irregularidades trabalhistas, promoveram a lavratura do auto de infração, aplicando multa à empresa. Então, lavrou o auto já aplicando a multa pelas seguintes infrações: a ausência de assinatura da CTPS dos empregados, inobservância do intervalo mínimo de 1 hora, pois constatado no ato a concessão de apenas 30 minutos de intervalo, a ausência da manutenção de registro de jornada dos empregados, que acabou saindo duplicada, e descumprimento da cota de aprendizagem. Ocorre que nenhuma das irregularidades apontadas condiz com a realidade. Veja que logo de cara a gente tem um problema. O auto de infração ele não vem junto com a multa. O auto de infração é lavrado, a empresa é intimada e depois é aplicada a multa. Com certeza, no decorrer do caso, ele vai trazer alguma situação de cerceamento do direito de defesa que vai ficar bem claro para a gente trabalhar essa tese. No cumprimento da diligência, os responsáveis negaram ao advogado da empresa inspecionada a exibição da sua identificação profissional, limitando-se a declarar-se como auditores fiscais do trabalho. Professora, isso pode ou não pode? Negar a exibição da identificação profissional. Se você não sabe, se você não conhece essa tese, dá uma olhada no que diz o artigo 630 da CLT. O artigo 630 da CLT, ele vai dizer que na inspeção o auditor é obrigado a exibir a identidade fiscal. Então, é obrigatória a exibição da identidade fiscal. Como ele não exibiu a identidade fiscal, a gente vai pedir a nulidade do auto de infração. Ele não podia ter cerceado o direito da empresa de receber o cartão para ter certeza que era o auditor. Então, ele é obrigado a exibir a identidade fiscal, como ele não exibiu, o auto de infração é nulo. Achamos aqui a nossa primeira tese da ação anulatória. Após a conclusão da diligência, os autos de infração foram elaborados em uma única via, sendo que na oportunidade a empresa foi informada que receberia a cópia dos autos pelo correio para que pudesse exercer o seu direito de defesa. Estranho, né? Que ela já está sendo multada. Contudo, nenhuma cópia lhe foi enviada e nem tampouco lhe foi fornecido cópia dos autos, mesmo sendo apresentado o pedido expresso perante o órgão, obstando-se por completo
o direito de defesa, que era evidente lá desde o início, já que ele lavrou e já aplicou a multa. Como que eu vou dar o direito de defesa se eu já apliquei a multa? Não te dando, a multa vem depois da defesa. Então, aqui para você se situar nessas regras que eu acabei de falar, se você não conhece, dá uma olhadinha no seu artigo 629 da CLT. Aí no artigo 629, eu quero que você observe principalmente o caput e o parágrafo terceiro. O que acontece dentro de uma fiscalização? O auto de infração, ele deve ser lavrado em duplicata. 2 vias. Sendo que uma das vias, ela deve ser entregue de imediato. Salvo absoluta impossibilidade, que não foi o caso. Tinha que estar justificado por que eu estou fazendo em cópia simples. E ainda assim, eu tinha que enviar a cópia para a empresa para dar a ela o prazo de defesa de 10 dias antes de aplicar a multa. Então, o procedimento, ele é lavratura do auto, oportuniza a defesa em 10 dias, depois é que vem a multa. Se eu já lavrei o auto e apliquei a multa, eu não te dei o direito de defesa. Então, temos aqui uma segunda tese de nulidade do auto de infração relacionado à impossibilidade de você aplicar a multa sem observar todos esses requisitos aqui. Tinha que ser duplicata, tinha que ter entregue, tinha que assegurar a defesa. Seguindo com o nosso caso. E resignado com a postura dos auditores, a sociedade empresária procura o seu escritório, ocasião em que lhe exibe a cópia do exame admissional da funcionária imputada pelos auditores como trabalhando sem registro na carteira, demonstrando que a contratação só tinha ocorrido há exatos 3 dias na data da inspeção. Quantos dias o empregador tem para assinar a carteira de trabalho do empregado? Ele tem o prazo de 5 dias, está lá na CLT. Então, o artigo 29 prevê o prazo de 5. Se só tinha decorrido 3, ele não estava irregular. Então, não é devida a aplicação da multa. Seguindo o nosso caso, a reclamada também exibiu cópia do acordo coletivo firmado com o sindicato da categoria, no qual tinha ajustado as seguintes cláusulas: pagamento de PL em 4 cotas anuais, para a gente não tem relevância, fornecimento de uma cesta básica mensal por empregado, não tem relevância, redução do intervalo entre a jornada, observado o mínimo de 30 minutos ao dia. Então, aqui, o que a gente vai sustentar? O intervalo intra-jornada está regular. Mínimo de 30 minutos, observado nos termos do 611-A, inciso 3º da CLT, e lembra de escrever negociado prevalece sobre legislado. Beleza? Então, negociado prevalece sobre legislado. O mínimo de 30 minutos foi observado, indevido aplicação de multa. Também foi apresentada a cópia do livro de registro de empregados, no qual se observa que no momento da inspeção havia somente 12 empregados. A empresa só tinha 12 empregados. Ela só é obrigada a manter registro de jornada se ela tivesse mais de 20. Então, o artigo 74, parágrafo 2º da CLT, dispensa o registro. Por que é dispensado o registro? Porque eu só sou obrigado a manter registro quando eu tenho mais de 20 empregados no estabelecimento. E aqui ela só tem 12. Tá?
Comprova com cópia da carteira que a empregada apontada como sem registro no mesmo dia foi registrada, então no terceiro dia tá tempestiva, a gente viu que ela tinha 5. A cliente também exibiu certidão comprovando seu cadastro como microempresa. Essa era a tese mais difícil. Ela era microempresa, comprova com o faturamento que era microempresa. Para que, professor, ele está me dizendo que ela é microempresa? Nunca é à toa. Aqui tinha uma tese super difícil de você identificar. A microempresa, ela é dispensada da cota de aprendizagem. Tô te falando que a FGV, ela tá assim agora, né? Ela tá perguntando os negócios assim, de cota, ela tá perguntando os negócios de deficiente, umas coisas que ela não perguntava. Então, essa dispensa da cota de aprendizagem está previsto no artigo 67 da portaria 3872 de 2023. Então, microempresa é dispensada da cota de aprendizagem, então ela não estava irregular. Assim, a par da situação, considerando a documentação, elabora a medida processual adequada à defesa dos interesses do cliente. Qual é a medida? Ação anulatória de auto de infração. Beleza? Fundamento dessa peça, artigo 38 da Lei de Execução Fiscal, 6830 de 80. Ok? Então, vamos agora fazer o rascunho da nossa peça e, na sequência, nós vamos elaborar do zero a nossa ação anulatória de auto de infração. Endereçamento da peça para a vara do trabalho, do local onde funciona a empresa, Rio de Janeiro. A autora é a empresa inspecionada, Sociedade Empresária Roupa da Moda, e o réu, numa ação anulatória de auto de fiscalização, é a União Federal. Fiz o cabeçalho, enderecei, qualifiquei o autor, coloquei o nome da peça, qualifiquei o réu. Na ação anulatória não tem requisitos específicos, então a gente vai fazer fato, mérito, pedidos. Quais são as teses de mérito que nós vamos elaborar na nossa peça? Nulidade da inspeção pela recusa em exibir a identidade funcional, que a gente identificou. Nulidade do auto de infração pelo cerceamento do direito de defesa, é aquela questão de que tinha que ser feito em duplicata, tinha que ter entregue uma cópia, tinha que ter dado o prazo de 10 dias para se defender. Cumpriu o prazo de 5 dias para anotar a carteira, intervalo entre a jornada regular no caso, não precisava manter o controle de jornada e não precisava cumprir cota de aprendizagem. 6 teses para você desenvolver na sua ação anulatória. Pedidos, os pedidos de praxe em petição atípica, sempre. O que a gente sempre pede? Citação. Aqui é um caso de participação obrigatória do MPT, então vamos intimar o MPT. E os pedidos de reclamação, produção de provas, honorários e procedência para anular o auto de infração. É petição inicial, então a gente põe o valor da causa e faz o fechamento. Vale a pena, professora, fazer o rascunho? Sim, com certeza, porque o rascunho ele vai te guiar do início para o fim. Você tem ali o seu caminho amarradinho, bonitinho para você seguir exatamente como você planejou. Isso te dá uma paz na hora de você fazer a prova que você nem imagina o tamanho, ok? Seguindo então no nosso planejamento, vamos elaborar a nossa ação anulatória. A ação anulatória, como a gente viu, ela começa com o endereçamento para a vara do trabalho do local onde houve a inspeção, onde funciona a empresa. Qualifica autor, nome da peça, qualifica o réu do jeito que você já está acostumado. Sociedade empresária Roupa da Moda, pessoa jurídica de direito privado, qualificação de endereço completo, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência por intermédio do seu advogado, agente assinado, procuração em anexo com escritório profissional no endereço completo,
com fulcro no artigo 38 da Lei 8.036, LEF, propor ação anulatória de auto de infração. Não acho bom pôr só ação anulatória, gente. Põe o nome dela todo. Ação anulatória de auto de infração em face da União Federal, qualificação e endereço completo pelos fatos e direitos a seguir expostos. Raciocínio na estrutura. Fez o cabeçalho, você vai fazer os fatos. Bora contar um breve resumo do que aconteceu. A autora sofreu fiscalização realizada pelo Ministério Público do Trabalho e Emprego, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, no dia 15 de 4 de 2025, no qual os auditores fiscais do trabalho, responsáveis pelo ato, alegando que constataram algumas irregularidades trabalhistas, promoveram a lavratura do auto de infração, aplicando multa, lavrou o auto, aplicando multa à reclamada com as seguintes infrações: ausência de assinatura da carteira de trabalho dos empregados, inobservância do intervalo entre a jornada, ausência de manutenção do registro de jornada e descumprimento de cota de aprendizagem. Ocorre que nenhuma das irregularidades condiz com a realidade. É importante salientar que não foi assegurado nenhum direito de defesa à autora e nem tampouco foi exibido pelos supostos auditores qualquer documento de identificação no ato de visita, motivo pelo qual a única saída que restou à autora foi a anulação do auto de infração através da presente demanda. Bora pensar na peça? Fiz o cabeçalho, fiz os fatos, não tem requisitos específicos. O que você vai fazer? O mérito. Vamos fazer o mérito. No mérito, gente, você vai trabalhar como se fosse qualquer outra peça. Fato, fundamento, pedido. Fato, fundamento, pedido. A vida inteira, fato, fundamento, pedido. Então, resumo do que aconteceu, fundamentação legal e o seu pedido. Geralmente, na ação anulatória, o teu pedido é a anulação do auto de infração, né? Por quê? Houve uma irregularidade de procedimento porque é indevida a infração imputada. Então, no dia da inspeção realizada nas dependências da autora, os auditores fiscais do trabalho recusaram-se a exibir qualquer identificação funcional que comprovasse a sua condição de autoridade. A legislação estabelece que, na realização de inspeções, os auditores fiscais do trabalho são obrigados a exibir carteira de identidade funcional. Tem que ter essa frase aqui. Devidamente autenticada para o exercício do cargo nos termos do artigo, esse é o fundamento. Portanto, inobservado o procedimento legal, nula a inspeção realizada. Diante do exposto, nulidade da inspeção realizada nas dependências da autora, ou já direto, nulidade do auto de infração. Beleza? Segundo tópico. Na conclusão da diligência de inspeção, os auditores fiscais do trabalho promoveram a lavratura do auto de infração em cópia única, afirmando que seria enviado pelo correio à via da autora. Ocorre que jamais chegou a referida via, nem tampouco foi assegurado prazo de defesa. A legislação estabelece que, tá vendo, é igual uma reclamação, igual uma contestação, igual você fazer na RO, igual você faz no mandado de segurança, igual você faz na ação rescisória, é igual toda a peça, o mérito de toda a peça é igual, fato, fundamento, pedido, fato, fundamento, pedido. A única que não segue essa estrutura é recurso de revista, porque tem pré-questionamento, e ação de consignação, porque a gente só lista a parcela, mas de resto, fato, fundamento, pedido, fato, fundamento, pedido. Então, o que diz a legislação? O auto de infração será lavrado em duplicata, tem que estar escrito isso, devendo uma das vias ser entregue ao infrator, que terá prazo de 10 dias para apresentar defesa. Vai pontuar o 629 caput, vai pontuar o parágrafo 3º da CLT. Portanto, nula a constituição de auto de infração sem o exercício do contraditório e da ampla defesa da autora, assegurado tanto no processo administrativo como no processo judicial. Eu botei mais um complemento do artigo 555 da Constituição, porque a FGV, ela adora esse fundamento, ele cai demais quando a gente vai fazer recurso ordinário, com certeza você já conhece ele, então botei aqui como um complementozinho para te ajudar a construir essa tese. Diante do exposto, requer a nulidade dos autos de infração
lavrados. Então, teu pedido, sempre nulidade. Seguindo, de novo, fato, fundamento, pedido, carteira de trabalho. A autora foi multada por manter empregados trabalhando sem um competente registro na carteira. A legislação estabelece que o empregador dispõe do prazo de 5 dias úteis para anotar a carteira dos trabalhadores que admitir, conforme prevê o artigo 29 da CLT. No caso, a trabalhadora supostamente flagrada laborando sem carteira tinha sido contratada há exatos 3 dias, portanto, a empregadora ainda estava dentro do prazo para promover o respectivo registro na carteira. Diante do exposto, requer-se a anulação da multa aplicada, posto que o empregador ainda estava dentro do prazo de promover o registro na carteira, conforme comprova com documentação anexa que a carteira foi tempestivamente anotada. Beleza? Professora, eu quero um modelo mais conciso. Peça pelo menos até aqui, ó. Anulação da multa aplicada. Pelo menos até aqui. Seguindo. Próxima tese. Na inspeção restou constatada que a concessão do intervalo entre a jornada de apenas 30 minutos, mesmo os empregados cumprindo jornada de 8 horas. Contei o fato. Bora para o fundamento, 611A, inciso 3º. A legislação estabelece que o empregador poderá, por meio de norma coletiva, reduzir o intervalo das jornadas superiores a 6 horas, tem que estar escrito isso aqui, ó. Desde que observado o mínimo de 30 minutos, citar o artigo. E tem que falar que a norma coletiva prevalece sobre a lei. Você já sabe, lá das peças da fase de conhecimento, da contestação, do RO, que o 611A, toda vez que aparecer, ele exige para pontuar que você diga isso. Prevalece sobre a lei. Prevalece sobre a lei. Se não tiver essa expressão, sua tese, sua resposta é zerada. No caso, conforme se comprova com as cópias dos acordos coletivos celebrados entre autor e sindicato, a empresa estava agindo em conformidade com o instrumento coletivo, observando o mínimo de 30 minutos pactuados. Diante do exposto, requer anulação da multa, pelo menos até aqui, tá? Para pontuar. Então, veja, eu estou seguindo a argumentação, embora seja uma peça atípica, igual você faria em qualquer outra peça. Fato, fundamento, pedido. Fato, fundamento, pedido. Aí você vai me falar assim, ai, professora, eu não sei fazer uma ação anulatória de auto-infração. Você vai me falar isso? Eu não vou acreditar. Porque você sabe fazer contestação, então você sabe fazer isso aqui. É basicamente a mesma coisa. Só vai mudar detalhes de estrutura, mas é pouquinha coisa. E, gente, lembra, esses detalhes de estrutura não são a cereja do bolo na tua prova, não é o principal da tua prova. O grosso de ponto é a elaboração de teses. Então, se você esquecer um detalhezinho ou outro da estrutura, quando for fazer os pedidos, não é isso que vai fazer você reprovar. O mais importante é você identificar a peça corretamente e elaborar as teses de mérito. É isso que vai fazer a sua nota subir lá na hora. Próxima tese de mérito: inexistência da obrigatoriedade de promover o registro de jornada. A autora foi multada por não manter registro de controle de jornada dos seus empregados. Ela era obrigada? Sim ou não? Você sabe que não. Por que que não? Porque ela tinha menos de 20 empregados no estabelecimento. Então, a legislação estabelece que o empregador só é obrigado a promover o controle de jornada quando o estabelecimento tiver mais de 20 empregados. Cito o artigo 74, parágrafo 2º da CLT. Ocorre que, no caso, o estabelecimento do autor tem apenas 12 empregados, conforme demonstra o livro de registro de empregados, motivo pelo qual não há qualquer obrigatoriedade de realizar o registro de jornada de trabalho dos empregados. Diante do exposto, requer a anulação do auto de infração, diante da inexistência de obrigatoriedade de registrar a jornada. Vê que no meu modelo eu sempre coloco um complemento, né? É do meu estilo, o seguro morreu de velho. Quem é meu aluno já sabe que eu sou assim, o seguro morreu de velho. Mas o mínimo que você precisa escrever é até aqui. Requer a anulação do auto de infração. No seu argumento, a palavra-chave é essa. Ele é dispensado do controle porque tem menos de 20 empregados no estabelecimento. É obrigado a citar o artigo 74, parágrafo 2º. Beleza? Próxima tese de mérito e última da nossa peça,
cereja do bolo, essa sim é a mais difícil. Se você não sabia, não fique triste, a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo com certeza também não sabia, mas agora você aprendeu. Então, lembra de fazer a remissão desse fundamento lá no artigo 429 da CLT, que trata do contrato de aprendizagem. Se certifica que está feita a remissão desse fundamento no teu índice remissivo. Caso não esteja, do lado, lá embaixo, na palavra aprendizagem, faz a remissão para o artigo 67 da portaria para você lembrar que tem essa dispensa para microempresa. A autora foi multada por não cumprir a cota de aprendizagem. A legislação estabelece que microempresas estão dispensadas do cumprimento de cota de aprendizagem, conforme prevê artigo 67 da Portaria 3872 de 2023. A autora, conforme comprova-se com cópia do registro no órgão competente, cópia do faturamento anual, enquadra-se como microempresa, motivo pelo qual está dispensada do cumprimento da referida cota. Qual o nosso pedido? Diante do exposto, eu quero a anulação do auto de infração diante da inexistência de obrigatoriedade de contratar aprendizes no caso. Beleza? Raciocina a estrutura da peça, que você tem que decorar essa estrutura. Fez o cabeçalho, fez os fatos, não tem requisitos específicos. Fiz os méritos. Agora o que eu vou fazer? Pensa aí, você já fez tudo, tá faltando só fazer os pedidos. Professora, eu não sei os pedidos, sabe? Você sabe sim, eu sei que você sabe. Qual é o pedido que toda petição atípica é feito? Qual é? Toda vez você faz o mesmo. Você quer o pedido de citação do réu para que ele conteste. Você sempre quer esse pedido. Nesse tipo de ação, o Ministério Público é fiscal da lei. Então, eu quero a intimação do Ministério Público. Deixa eu passar aqui para vocês já acompanharem. E agora eu vou querer, citação, intimação. Eu quero os 3 pedidos de reclamação. Produção de provas, honorários, citando o artigo 791A, e a procedência para anular os autos de infração. Falta 2 décimos para você fechar com nota 5. O que está faltando? Valor da causa, porque é petição inicial, local e data, advogado OAB. Isso aqui você põe se você quiser, não é obrigatório, ok? Então, fechamos aqui a ação anulatória de auto de infração. A peça que passou a integrar o edital da segunda fase no 44º exame de ordem. Se ela caiu para você, pode ficar tranquilo, é uma peça fácil, é uma peça tranquila. Tá tendo muita discussão sobre ela porque é uma peça nova. Mas como você viu, teses fáceis de se identificar. As questões procedimentais é importante você observar. Veja que a FGV, desde o exame 37, ela tem cobrado reiteradas vezes. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Tudo ela cobrou tese processual. A peça ela não aborda mais exclusivamente direito material. Ela traz processual. E ela pode cobrar esses aspectos procedimentais de formalização desse auto de infração, principalmente esses pontos que eu coloquei para você. Prazo de defesa, forma na duplicata, entrega uma cópia na hora, tem que exibir identidade fiscal, ok? Então, fiquem com Deus, uma peça a mais vencida no teu edital, rumo à nossa aprovação na segunda fase em trabalho.